Vamos, Bezrat Hashem, continuar. A gente começou na semana passada esse livro chamado Mesilat Yesharim, que é um dos clássicos do Mussar, desse estudo da gente se construir como seres humanos, da gente se transformar em pessoas melhores. A gente falou um pouquinho na introdução, porque o Rav Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Libraha, ele chama a atenção que poucas pessoas acabam investindo tempo de estudo nessa área de autocrescimento, de autoconstrução. A gente acaba querendo estudar coisas mais profundas e a gente acaba esquecendo, infelizmente, de estudar essa parte que é extremamente importante se a gente quiser um dia na vida ser realmente alguém de verdade aos olhos de Hashem. Então, a gente vai começar já o primeiro capítulo. A gente falou um pouquinho da escada de crescimento espiritual que o ser humano ele precisa passar na vida dele. Então a gente falou que tudo começa com a Torá. A Torá leva a pessoa para Zeirut, o cuidado para não fazer transgressões. Falamos bastante essa semana na Parashá Kedoshim, quanto a gente precisa ser pessoas sagradas, pessoas santas, através do cuidado com as transgressões, através de correr atrás de oportunidades, de fazer mitzvot, de fazer o bem para o próximo, da gente se transformar em pessoas honestas. Então, tudo isso é a Zeirut e a Zrizut, que é a agilidade, a gente correr atrás das oportunidades espirituais. Depois vem a Nekiut, vem a limpeza espiritual, todos os nossos atos, a gente ter certeza que não só eu estou fazendo bem, eu estou fazendo bem pela motivação correta e não para buscar honra, não para buscar nome. Depois vem a Prishut, que é a gente se desconectar um pouco do mundo material, a gente não ser escravo do mundo material, a gente saber falar não para as nossas vontades. Depois disso vem a Tahará, que é um nível de pureza espiritual, quando você já não é mais dominado pelo mundo material, você já consegue tomar suas decisões de uma maneira muito mais pura. Depois disso vem a Hassidut. Hassidut, a gente explicou, não tem nada a ver hoje em dia com o que a gente chama de Hassidim. A Hassidut hoje em dia seria uma vertente dentro do judaísmo conectado com Torá e Mitzvot, mas que aqui é o conceito da Hassidut, é a gente fazer até mais do que a Hashem espera da gente. Depois disso vem o nível da Anavá. Olha só como humildade não é uma coisa simples de ser atingido. A humildade verdadeira, a humildade parecida com que Moshe Rabbeinu ele chegou. Olha como ele reage quando alguém vem ofender ele. Olha como ele reage quando Deus escolhe ele como líder. Não, Deus, tem gente muito maior que eu. Olha como a gente está longe da Navá, da humildade verdadeira. Isso leva a pessoa ao verdadeiro Irat Haret, o temor de fazer qualquer transgressão. Isso leva a pessoa para Kedushá, um dos níveis mais altos da escada espiritual. É o que a gente falou ontem na aula, Kedoshim Tio, sejam pessoas sagradas. Olha quantos passos a gente precisa crescer na vida para ter uma kedushá verdadeira, uma santidade em todos os nossos atos, em todos os nossos pensamentos. Falamos um pouquinho ontem o quanto é importante a gente cuidar também dos pensamentos, não só dos atos, porque os atos errados normalmente começam dentro de pensamentos errados. A kedushá vai levar a pessoa ao nível de Ruach HaKodesh. A pessoa já tem um pouquinho até mesmo de um dom profético, ele já consegue se conectar com os mundos espirituais de uma outra maneira. Quantas histórias a gente conhece de grandes rabanim que só de olhar para uma pessoa já conseguem ver coisas da vida dela, já conseguem olhar um pouquinho da alma da pessoa. E, por último, fala o Rav Pinhas Ben Yair, que é toda a base aqui do livro Mesilat Yesharim. A pessoa crescendo de nível em nível, pode até mesmo chegar ao nível de Tchiat HaMetim, de ressurreição dos mortos, como grandes profetas da nossa Torá, como o Eliyahu Hanavi,
como o profeta Elisha, que era o maior aluno do Eliyahu Hanavi, pessoas que, na prática, conseguiam, não só conseguiam, mas como também fizeram, algumas vezes, Tchiat HaMetim, ressurreição dos mortos. Está escrito que todos aqueles que os grandes sábios que estão no Talmud, todos eles tinham esse nível de Tchiat HaMetim, de poder ressuscitar os mortos, tanto os Tanaim quanto os Amoraim, já uma geração depois, época do Rabi Akiva, época já das próximas gerações também, eles tinham esse nível de Tchiat HaMetim. É uma escada, a gente precisa começar a caminhar, começar a subir, e para começar, ele vai explicar no primeiro capítulo o quanto tem que estar claro para a gente o Klal Hovat Adam Be'olamo, qual é a obrigação do homem nesse mundo. E eu estava hoje, Minas Shamayim, estudando com as crianças da escola, chegou nas minhas mãos um material de um educador, ele tem um livro de tefilá para crianças, quer dizer, para como explicar cada uma das partes da tefilá para as crianças, e a gente começou hoje a estudar o Modeh Ani Lefanecha, justamente, não é só um agradecimento que a gente está fazendo para Hashem por mais um dia de vida, é um reconhecimento que a gente vai fazer o melhor possível para cumprir o nosso objetivo. Mas, para a gente poder fazer o Modeh Ani Lefanecha com as kavanot, com a intenção correta, a gente tem que saber qual é o objetivo. Como que eu sei se eu estou fazendo o meu objetivo, se eu não sei qual é o meu objetivo? A gente falou nas aulas de Kinyan na Torá, de aquisição da Torá, que uma das ferramentas mais importantes é a alegria, e a gente falou que antigamente, até mesmo os Tanaim, os grandes sábios da Mishnah, eles começavam a aula com uma piada, com uma coisa alegre, porque coisas alegres abrem nosso coração. Então, só para descontrair um pouco nesse assunto aqui do propósito da vida, chega uma vez um menininho, ele vira para o pai, está o pai e a mãe na sala, e o menino vira, um menino de 5, 6 anos de idade, fala: Aba, Ima, eu quero saber de onde eu vim. Então o pai olha para a mãe, né? Aquela situação desconfortável, acho que chegou na hora da gente falar para o nosso filho a verdade. Então o pai fala: filhão, senta aqui, a gente precisa ter uma conversa. Começa a explicar sobre como funciona toda a parte do relacionamento, a sementinha que tem no pai, a sementinha que tem na mãe, e o menino vai ficando boquiaberto, o menino vai ficando assim, os olhos arregalados. Quando o pai termina, ele fala assim: filhão, entendeu tudo? E o filho, assim, estado de choque: entendi, pai. Ele falou: mas me fala, filhão, por que você quis perguntar isso agora? Você quis saber de onde você veio? Ele falou: não, porque o Marquinhos veio de Atibaia e o Rodriguinho veio lá de uma outra cidade, eu queria saber de onde eu vim. Então, a gente tem que saber que é uma pergunta básica, a gente tem que saber da onde a gente veio, para onde a gente está vindo, o que a gente está fazendo aqui, por que a gente está aqui nesse mundo, um mundo que tem tantas dificuldades, que tem tantos testes, tantos sofrimentos que a gente tem nessa vida, o que a gente veio fazer aqui, como que eu posso todos os dias de manhã fazer um Modeh Ani Lefanecha, Hashem, eu te agradeço, mais uma oportunidade do quê? O que a gente veio fazer aqui. Então, vamos deixar o Rav Moshe Chaim Luzzatto contar para a gente tudo que ele sabe, não tirou da cabeça dele, ninguém pode adivinhar qual é o nosso propósito na vida. Ninguém pode vir com filosofias: olha, eu acho, filosoficamente falando, que a gente veio no mundo para isso ou para aquilo. Infelizmente, muita gente faz isso, tenta através de filosofias, tenta através da ciência explicar o Big Bang, o mundo veio do acaso, estamos aqui passeando. Vamos deixar a Torá falar para a gente tudo que o Rav Moshe Chaim Luzzatto ele vai trazer aqui no livro Mesilat Yesharim. Obviamente, ele recebeu isso de grandes sábios da Torá, que receberam isso na transmissão da Torá, que foi feita para Moshe Rabbeinu. Não dá para adivinhar
qual é o propósito do ser humano no mundo, a não ser que o Criador do mundo, ele ensina para a gente. Imagina um computador, ele foi criado. O computador não sabe sozinho o que ele precisa fazer. O criador, o programador, ele vai definir qual é o objetivo, o que esse computador vai fazer. Mesmo a inteligência artificial é uma semi-inteligência artificial. Alguém precisa programar alguma coisa para esse computador começar a fazer. Ele pode coletar informações, ele pode ir aprendendo com tentativas e erros, mas ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter um programa original, tem que ter um programador por trás, tem que ter um criador que colocou nesse computador algum objetivo. O ser humano está aqui no mundo, ele tem que ter um objetivo, e a gente não pode adivinhar, Deus não está brincando de adivinha, apesar de que, talvez, é muito triste falar isso, mas a grande maioria da humanidade não tem a mínima ideia qual é o objetivo da vida, mas a gente pode ver isso abertamente, não é nenhum segredo. A Torá, ela explica para a gente qual é o nosso objetivo. Então, fala o Rav Moshe Chaim Luzzatto, Yesod HaChassidut Veshoresh Avodat Mimau, qual é a fundação da Hassidut? De novo, acabamos de explicar, Hassidut é você chegar num nível de fazer até mesmo mais do que o Criador do mundo ele espera de você. E qual é o Shoresh, qual é a raiz da Vodat Mimar, do serviço perfeito, do serviço mais puro que a gente pode fazer, o nosso serviço espiritual. E aqui, olha só que interessante, 2 pontos, ele começa, Yesod HaChassidut Veshoresh HaAvodah, essas 4 palavras, as iniciais formam Yud, Kei, Vav, Kei, as 4 letras do nome de Hashem. Assim o Rav Moshe Chaim Luzzatto quis mostrar toda a inspiração divina que tem no trabalho dele. E fora isso, ele está usando aqui 2 conceitos. Yesod, a fundação de um prédio, é uma coisa artificial, é uma construção artificial. Shoresh já é uma raiz, a raiz é um processo da natureza, já é alguma coisa que existe e que cria raízes. Daqui os educadores falam para a gente aprender, para a educação das crianças e também para a nossa própria educação, obviamente, tem algumas características que a gente já nasceu com elas. Essas características são como chores, são como raízes que a gente deve regar, a gente deve cuidar para que ela desenvolva da maneira correta, mas já estão lá dentro da gente. Tem outras características que a gente precisa construir, a gente precisa ir atrás, precisa fazer a nossa parte para adquirir esse tipo de característica. Então, são as 2 maneiras da gente começar a nossa construção espiritual, identificar as características que eu já tenho e eu trabalhar em cima delas, eu regar elas, eu cuidar delas e perceber o que eu ainda não tenho para a gente construir as nossas fundações espirituais. Então, qual é a fundação, qual é a raiz do serviço espiritual perfeito? Sheit barer veitamet etzel adam ma chovato beolamo, que se esclareça e que a pessoa internalize qual é a sua obrigação no seu mundo. Olha que interessante a linguagem. Qual é a obrigação no seu mundo? Cada pessoa tem um trabalho único. Óbvio que a gente compartilha o mesmo mundo onde a gente vive, mas cada um é para Deus um mundo por si só. Olha como a gente tem que ter aqui a responsabilidade de saber: o meu mundo depende só de mim, ninguém pode fazer o meu trabalho, a minha obrigação que eu tenho aqui na Terra, ninguém mais pode fazer por mim para construir o meu mundo. O lema tzarich sheyasim mabato umegamato bechol asher hu amel kol mechayav. E aonde a gente deve colocar os nossos esforços, a nossa visão a curto prazo e a longo prazo em tudo que a gente vai fazer na nossa vida. Eu já usei esse conceito nas aulas, mas é um conceito que precisa muitas vezes refletir sobre isso. Todos os dias da nossa vida, a gente tem que parar para pensar
aonde eu estou indo, aonde a vida está me levando. A gente sabe que a gente tem um prazo limitado aqui no mundo material. Bezrat Hashem fala da vida Meller, o tempo de vida do ser humano é 70 anos. Se a pessoa for forte, 80 anos. Bezrat Hashem, que todo mundo viva até os 120 anos. Mas a gente sabe que tem um fim. Algum momento vai terminar o tempo aqui nesse mundo e a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente tem aqui na vida para fazer o que a gente veio fazer aqui. Então, a gente tem que sempre pensar a curto prazo, mabató, o mabat é a visão de curto prazo, o megamató, a nossa visão de longo prazo. Teve uma vez, eu fui conversar com o Rabino e eu estava em dúvida se eu ficava em Israel estudando, se eu já voltava para o Brasil. E ele me falou uma frase que me marcou profundamente até hoje, me ajudou muito nas minhas escolhas na vida. Ele falou, olha, eu não estou preocupado com o Efraim de agora. Eu não estou preocupado com o Efraim daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Ele falou, se você voltar para o Brasil agora, óbvio que você vai ser uma pessoa que vai cumprir Torá, que vai fazer as mitzvot, mas que nível espiritual que você vai voltar para o Brasil? Se você investir um pouco mais, se você ficar um pouco mais aqui, investir no teu estudo de Torá, no teu trabalho como ser humano, você pode voltar com uma força muito maior para ajudar mais pessoas, para continuar no teu trabalho. Não pensa só agora, olha, eu vou voltar, eu vou comer kasher, eu vou cumprir Shabbat, tá ótimo. Não, não, pensa grande, pensa lá para frente, pensa daqui a 20, 30, 50 anos, o que você vai querer para a tua vida. Tuas decisões de agora vão influenciar daqui a 20, daqui a 40, daqui a 60 anos e, mais do que isso, na eternidade vai ter um impacto, o que a gente vai levar para toda a eternidade. Então, aqui a gente tem o famoso machal, o paralelo do jogo de xadrez. Quem é um bom jogador de xadrez? Aquele que consegue pensar para frente, aquele que não pensa só na próxima jogada. Ele já está planejando aquele checkmates que a pessoa consegue em 4, 5 jogadas, ele consegue ganhar o jogo. Ele já pensou o que ele vai fazer nas próximas 4, 5, 6 jogadas, o que ele vai fazer se o oponente dele jogar essa peça, o que ele vai jogar. Ele já está na cabeça dele, o jogo já está lá para frente. Se ele quiser ser um bom jogador de xadrez, ele tem que pensar a curto prazo qual é a sua próxima jogada, mas ele já tem que estar... Eu estava jogando esses dias com meus filhos pequenos e eu estava tentando ensinar para eles, não joga por jogar. Ele vai lá, meu filho mexe o cavalo. Eu falei, mas por que você mexeu o cavalo? Ah, não sei, porque eu tenho que mexer alguma peça, estava na minha vez. Eu falei, não é assim que se pensa no xadrez. Eu vou mexer o cavalo porque eu tenho algum objetivo, ou objetivo de defesa, ou objetivo de atacar. Não faz nenhuma jogada na vida sem um objetivo, sem pensar o que isso vai te levar, se vai te acrescentar alguma coisa, ou se Deus nos livre, pode te fazer perder. Faz uma jogada errada com a rainha, você perdeu a rainha, praticamente você perdeu o jogo. Você perdeu um cavalo de maneira estúpida, perdeu uma torre. Por quê? Porque você não pensou lá para frente. Assim também na vida. A vida é um jogo que a gente está jogando, a gente tem um oponente. Ele vai trazer aqui sobre o nosso Yetzer Hará. A gente tem um oponente extremamente poderoso, extremamente sábio, que ele está tentando sempre pegar a gente desprevenido. Não descuida de nenhuma das peças que tem o teu oponente querendo pegar uma por uma todas as tuas peças. Verine o que ensinaram os nossos sábios, de novo, não é da cabeça do Rav Moshe Chaim Luzzatto, não é da cabeça também dos grandes sábios da Torá. Tudo que está sendo trazido aqui foi transmitido para Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Não dá para nenhum ser humano adivinhar qual é o nosso propósito. Adam lo nivra Eila leitaneg al Hashem uleanot miziv shchinato. Prestem muita atenção nessa frase, que isso derruba muita gente da cadeira. Se a gente pensasse tenta definir em uma frase qual é o propósito da vida.
a grande maioria das pessoas diria cumprir Torá e Mitzvot. Errado, não é isso que ele está falando aqui. Rav Moshe Chaim Luzzatto está falando para a gente que o propósito da vida é a gente ter prazer com Hashem e ter o proveito do brilho da presença divina. Esse é o propósito da vida. Hashem quer dar para a gente o prazer máximo, a conexão máxima da gente estar próximo de Hashem e ter o prazer do brilho da sua Shekhinah. Mas peraí, Rabino, então, Torá e Mitzvot não serve para nada? Não é isso que a gente veio fazer? Calma, vamos chegar lá. Mas o propósito, em uma frase, o propósito da vida é ter prazer da proximidade de Deus. Esse é o verdadeiro prazer. Zeu atanuga amiti. Esse é o prazer verdadeiro. Sinto muito, mas não é bomba de chocolate, não é o jantar naquele restaurante premiado. O prazer verdadeiro da vida é a proximidade com Hashem. Zeaiduna gadol mikola idunim sherolim leimatze. Esse é o prazer, o deleite maior de todos os prazeres que a gente pode encontrar na vida. Mas cadê esse prazer todo? Alguém está sentindo esse prazer todo? Se Deus criou a gente para esse prazer, o prazer da bomba de chocolate, do restaurante premiado, a gente pode ter, mas cadê esse prazer aqui que o Rav Moshe Chaim Luzzatto está falando, que para isso a gente foi criado? Makoma idunazé bemet u'olam haba. Talvez, vamos ver se são boas ou más notícias, mas não é nesse mundo que a gente vai ter o prazer verdadeiro. O lugar para a gente ter o prazer verdadeiro é no Olam Haba, no mundo vindouro. Que Rua Nivra Be'achana Mitztareret Ledavarazé, porque o Olam Hazé, o mundo material, não foi criado para a gente ter prazeres verdadeiros. Os prazeres do mundo material são prazeres passageiros, são prazeres curtos, limitados. Prazer da comida, a gente vai num restaurante, você comeu, quanto você tem de prazer? Alguns segundos de prazer, engoliu a comida, acabou o prazer. Assim são com todos os prazeres do mundo material. A gente tem um prazer momentâneo, pode ser um prazer incrível, mas ele é momentâneo, ele é passageiro e ele é extremamente curto. O mundo material não foi construído para os prazeres verdadeiros. A gente tem o mundo material feito para o trabalho e o mundo espiritual, esse sim foi construído de uma maneira que a gente vai poder ter um prazer infinito. Aderech kedei leagia el merzor hefzeinu zé uzeula. Mas a única maneira da gente chegar no lugar do nosso desejo, quer dizer, no Olam Haba, tem que passar pelo Olam Hazé. Não tem como chegar no Olam Haba sem passar pelo mundo material. Então, olha que incrível, Miriam, quando ela tinha 5 anos de idade, ela deu uma bronca no pai dela. O pai dela viu o sofrimento que o povo judeu estava passando no Egito. O Amram era um grande tzadik e ele se separou da Yocheved, da esposa dele. Ele falou, não tem mais sentido trazer filhos no mundo, para quê? Para esse sofrimento, para essa dificuldade aqui, para as crianças serem jogadas no rio. Então, quer dizer, para que ter filhos, para que estar casado, para que ter família? E ele se separou da Yocheved, veio Miriam e falou para o pai, obviamente, não falou da maneira que eu vou falar agora, falou certamente, com todo o respeito, ela falou, pai, você é pior que o faraó, porque o faraó só decretou matar os meninos. Você matou meninos e meninas, se não vão mais ter filhos, você também está matando as meninas, não só os meninos. E pior do que isso, pai, o Paró, ele está tirando o Olam Hazé das pessoas, está matando os bebês desse mundo. Você está tirando o Olam Haba das crianças, porque se não passar por esse mundo, não tem como ir para o mundo vindouro. Então, é a única maneira, e é o que os nossos sábios falam, Veuma Shamru Zichrono Livrachá, e assim está escrito no Pirkei Avot, Aolam Hazé Dome Leprosdor Bifnei Olam Haba. O mundo material, ele é simplesmente um corredor
diante do Olam Abá. Vamos pegar esse machal aqui, esse paralelo que o Moshe Haim Luzzatto está trazendo sobre corredor e o salão, a casa principal. Se a gente fosse arquitetos, imagina você está construindo uma casa para alguém e você vai ajudar o dono da casa vira para a gente e pergunta, olha, eu tenho aqui o corredor e eu tenho a minha sala. Aonde eu devo investir? Aonde eu coloco os quadros mais bonitos? Olha, o que você acha de colocar uma poltrona muito gostosa aqui no corredor? O que você acha de eu comprar um lustre aqui? Eu estou querendo investir num lustre de cristal que custa $10.000. Eu estou querendo colocar aqui no corredor. O que você acha? O que a gente vai falar para ele? Fala, meu filho, corredor é um lugar de passagem. Não estou falando que tem que ser chutado, não tem que ser horroroso. Faz um papel de parede bonito, coloca um quadro bonito, coloca um lustre bonito, mas investe no salão, investe na tua sala, lá que você vai receber teus amigos, lá que você vai jantar, lá tem que ter um lustre muito bonito, um sofá gostoso, os quadros mais caros, faz na sala, não no corredor. Da mesma maneira, olha que incrível, a gente não veio para o Olam Hazé para ficar. Aqui é só um corredor, aqui é uma passagem. Não investe toda a tua vida para o corredor. Não gasta todos os teus esforços, tudo que você faz aqui para ter prazeres aqui no Olam Hazé, porque, infelizmente, a pessoa que está investindo tudo aqui no mundo material, o que ele vai descobrir? Que ele colocou tudo que ele tinha de dinheiro para construir o corredor dele e não sobrou dinheiro para fazer a sala dele vai estar completamente vazia, sem móveis, sem pintura, sem nada, porque ele gastou tudo que ele tinha para fazer o corredor da casa dele, que você passa para ir para o lugar mais importante. Ninguém fica no corredor. Corredor serve para passar. O Olam Hazé Domé, o Olam Hazé, o mundo material, se assemelha a um corredor diante do Olam Abá. Não investe aonde a gente não tem que investir. Mas quais são os meios que eu vou usar para chegar no meu objetivo? Quer dizer, eu estou aqui no Olam Hazé. Do Olam Hazé, como que eu faço para chegar? Qual o meio que eu posso usar para atingir o meu Olam Abá, aonde eu vou ter o prazer de estar conectado com Deus, que é o objetivo de tudo. Deus, na sua bondade infinita, ele quer dar prazer para a gente, ele está implorando, eu quero fazer bondade para vocês. Esse é o motivo da criação do ser humano. Deus quer dar prazer para a gente, mas a gente já vai entender o que eu estou fazendo aqui no Olam Hazé. Se ele quer me dar prazer, por que ele não me criou direto no Olam Abá? A gente já vai chegar nisso. Mas qual é o meio? Eu preciso de um passaporte. Olha que incrível. Eu estava falando com as crianças esse dia, me veio a ideia na cabeça. Você não entra em nenhum país do mundo. Aqui tem, na América Latina, você pode entrar com o teu documento, mas outros países que não estão aqui nessa aliança do Mercosul, para você entrar no país, você não entra sem um passaporte. Você precisa de um documento para entrar. O Olam Abá também precisa de passaporte. Ninguém vai entrar de graça. Precisa um passaporte carimbado para entrar no Olam Abá. Qual é a maneira de eu carimbar o meu passaporte? Hem ha-mitzvot asher tzivanu aleihem aquele barach shemo. São as mitzvot que Deus ele ordenou para a gente. 613 carimbos a gente pode ter no nosso passaporte. Dependendo do número de carimbos no passaporte, assim vai ser o tratamento. Alguns vão ter sala extra VIP com caviar, com champanhe. Outros vão ter sala VIP normal, tem uma água, tem um refrigerante. Outros vão esperar no saguão, pelo menos tem um banco para sentar. Outros vão ficar na fila de pé. Cada um de acordo com o passaporte que ele tiver, com o tipo de passagem que a pessoa vai comprar. O Mekom Asiat HaMitzvot Urak HaOlam Hazé. O único lugar que a gente pode fazer mitzvot é o Olam Hazé. Justamente Deus, ele criou esse mundo material para poder se ausentar. A palavra Olam
vem de elem, ocultamento. Deus ele quer se esconder por trás do mundo material e a gente poder ter livre-arbítrio. Se eu tenho uma mitzvah, eu tenho um comando, mas eu não tenho livre-arbítrio, eu não tenho escolha se eu vou fazer ou não vou fazer, eu não tenho mérito pela minha escolha. Então, parte do propósito da criação do mundo é dar para o ser humano a escolha. Deus tem que se esconder para eu poder fazer uma escolha completamente livre. Que é a grande pergunta, né? Por que o faraó foi castigado se Deus tirou o livre-arbítrio dele? E uma das respostas é que Deus não tirou o livre-arbítrio, Deus quis dar de volta, ele anestesiou o faraó, porque com tantas pragas, com tanta pancada na cabeça, o faraó não está tendo livre-arbítrio. Deus quer dar para ele a escolha verdadeira, ele anestesiava o faraó, tirava a dor dele e ele voltava a ser aquela pessoa ruim quando ele estava livre dos sofrimentos e dificuldades. Al-Kenu Samadam Bazeolam Bitrilá. É por isso que a gente não foi criado no Lamabá diretamente. Deus, você não quer dar para a gente o prazer? Então dá, me leva lá para o Lamabá direto. Por que você me colocou aqui nesse mundo tão complicado? Calma. Deus precisou colocar a gente inicialmente nesse mundo que deixa ledeia em tsaima ele, porque através desses meios que a gente vai ter a misdamim lokan que aparecem para a gente aqui nesse mundo, yuhal leagia elamakom asher hanlo, a gente vai poder chegar nesse lugar que está preparado para a gente, sheu olamabá, o nosso mundo vindouro, lirvot sham betuv asher kana lo aledei emtsaim, porque lá a gente vai poder se satisfazer, a gente vai poder ter o prazer do que a gente adquiriu. Prestem atenção nessa palavra. Essa palavra é a palavra-chave para a gente entender o que eu vim fazer aqui nesse mundo. Fala o Zohar HaKadosh. O motivo da gente ter vindo para esse mundo, resumindo em poucas palavras, é Nehama de Kisufa, o pão da vergonha. Se a gente recebesse o Olam Habá sem nenhum tipo de esforço, sem nenhum tipo de trabalho, a gente teria uma vergonha eterna. Alguém que recebe alguma coisa que ele não mereceu, que ele não se esforçou, ele tem vergonha. Alguém tem vergonha no final do mês de receber salário? Óbvio que não. Eu me esforcei, eu sinto que eu mereço esse trabalho. Agora, se é uma mentira, se eu não trabalhei, não me esforcei, se é uma esmola que você está recebendo, isso vem junto com vergonha. Deus, ele quer dar a bondade verdadeira, a bondade completa. Deus, ele sabe que o ser humano, se o ser humano receber alguma coisa que ele não trabalhou, que ele não se esforçou, isso vai vir junto com uma vergonha, não vai ser uma bondade completa. Então, Deus colocou a gente nesse mundo para que, através das mitzvot, a gente possa adquirir o meu Olam Habá. Quando eu chegar no meu Olam Habá, Bezrat Hashem, eu vou olhar e falar, uau, ó, isso aqui é meu. Olha quantas mitzvot, olha, quanto custa esse terreno? Olha, custa tanto e tanto e tanto de mitzvot. Eu quero, ó, eu tenho essas mitzvot na minha conta, eu vou querer esse Olam Habá para mim. A gente vai adquirir o nosso Olam Habá através desses meios que a gente recebeu, que são as mitzvot que a gente vai cumprir aqui nesse mundo. Então, de novo, o principal, o propósito da criação do ser humano é ter prazer estando conectado com Hashem. Isso vai ser só no Olam Habá, Torá e mitzvot, todo o resto, toda a bondade, tudo que a gente fizer aqui nesse mundo que vai de acordo com a vontade de Hashem, isso se chama mitzvot, e é isso que vai comprar para a gente o nosso Olam Habá. É óbvio, Deus que está dando tudo, é tudo bondade, mas Ele quer que a gente se esforce, a gente vença testes, a gente passe por cima das dificuldades para poder adquirir o nosso mundo vindouro. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que cumprir Torá e mitzvot tem em todas as áreas da vida, tem kashrut, tem as roupas que a gente vai vestir, tem os hagim, tem o Shabbat, tem as mitzvot do dia a dia.
Uau! É o tempo inteiro a gente tem que estar conectado com a vontade de Hashem. Vale a pena. É isso que a gente tem que colocar na cabeça e no coração. Vale a pena cada investimento. Alguém que vai comprar uma casa aqui no mundo material, uau, ele vai comprar, ele vai colocar no banco para pagar em 20 anos, ele vai arrumar mais um emprego. Vale a pena, ele está vendo, ele está lá naquele apartamento, ele está feliz, esse apartamento é meu, está me custando suor, está me custando horas de trabalho, menos horas de sono, mas olha que alegria, esse apartamento é meu, eu estou conquistando, eu estou comprando. Isso é o nosso Olam Habá. Deus quer dar essa alegria para a gente, quando a gente sair desse mundo e olhar o nosso Olam Habá. A gente vai poder falar, isso é meu, eu comprei, eu me esforcei, eu fiz a minha parte, isso aqui que eu estou adquirindo, isso realmente é meu. Veu Mashamuru Zichrono Libraha, e isso é o que os nossos sábios ensinaram para a gente. Ayom Lasotam Umahar Lekabel Sharam. Hoje, aqui nesse mundo, é para trabalhar, não tem pagamento de mitzvot nesse mundo, porque a gente está aqui para acumular riquezas, Umahar Lekabel Sharam, mas só amanhã, só no mundo vindouro, a gente, Bezrat Hashem, vai receber a recompensa de tudo que a gente investiu nesse mundo. Óbvio que isso se torna uma das grandes dificuldades para a pessoa cumprir Torah e Mitzvot. Eu lido, de novo, muito com crianças. Com criança é muito fácil. Se oferece uma bala para uma criança, ela já se esforça. Olha, quem terminar o trabalhinho primeiro vai ganhar uma bala. Uau! Eles viram corredores olímpicos dos 100 metros em 10 segundos, eles já terminaram. Dá uma balinha na mão de uma criança, ele já se torna o melhor aluno. Às vezes eu faço pergunta, falo, olha, eu tenho uma pergunta aqui da Parashá muito difícil, quem me trouxer a resposta até amanhã, vai ganhar uma bala. Já tentei fazer a pergunta sem bala e com bala. Sem bala não funciona. Ninguém lembra de perguntar. Ah, esqueci, eu ia perguntar para o meu pai, esqueci de perguntar. Ofereceu uma balinha, pronto, já todo mundo lembra. Todo mundo pergunta em casa para o Abba, para a Ima, liga para o tio, liga para a tia. Teve um menino que falou uma vez, eu liguei para o meu tio lá em Israel para perguntar. Olha só o efeito que faz uma pequena bala. Aqui é um problema, porque não tem pagamento de mitzvot nesse mundo. Então, a gente está plantando, a colheita a gente vai receber lá. Mas a gente sabe que a Torá não é uma fé cega. A gente já pode ver todas as bondades de Hashem que ele já dá para a gente aqui nesse mundo, que não é pagamento das mitzvot, simplesmente é uma demonstração das bondades de Hashem. A gente pode confiar nesse Criador que só faz bondade. Olha o mundo harmônico, o mundo maravilhoso. Todo dia, quando a gente acorda, vê o sol nascendo, um espetáculo que vale a pena sentar e ficar batendo palma. Todo dia, final do dia, pôr do sol maravilhoso, o céu azul, tudo que Hashem criou, o mar, as estrelas. Incrível a criação de Hashem, só bondade. Eu posso confiar nesse Criador. Tudo que ele prometeu, ele vai pagar para a gente. Então, aqui, Ayom Lasotam, aqui a gente está para trabalhar, é um trabalho duro, ninguém está falando, moleza, isso aí de cumprir Torah e Mitzvot, facílimo, não é facílimo, é difícil acordar todo dia para fazer tefilá, é difícil todos os dias, isso é kasher, isso não é kasher, tem que abrir mão de algumas coisas, tem que abrir mão do descanso, tem que abrir mão de prazeres, não posso fazer tudo que eu tenho vontade, tem regras da Torá. Falamos um pouquinho quanto o ser humano quer fugir das leis morais, muito melhor fazer o que eu tenho vontade com quem eu tenho vontade. Veio Hashem e falou, não é assim. Você quer adquirir teu Olam Habá, tem que fazer o que está escrito na Torá. Assim você está plantando para colher lá no mundo vindouro. O que Shemistakelot Badavar Tirei. Então, se a gente se aprofundar, olhar com atenção, isso aqui que está sendo ensinado, que a Shlemut Amiti, Urakat Veikut Boit Barach, que a gente chegar na perfeição. O que é a perfeição verdadeira? A conexão com Hashem.
O Masheaya David Amelech Omer, era isso que David Amelech estava ensinando para a gente. Vani Kirvat Elokim Litov. Para mim, a única coisa que é boa de verdade é a proximidade de Hashem. Não estamos falando de um schlepper qualquer, estamos falando de um grande rei de Israel, uma pessoa de sabedoria, uma pessoa de emuná, uma pessoa que teve muitas riquezas, que teve muito poder, que teve muito prestígio. O que ele fala? De tudo que eu tenho na vida, tem uma coisa só que vale a pena, que é a proximidade com o Criador do mundo. Olha o que David Amelech fala. Se a gente tivesse uma oportunidade, olha que incrível, Deus aparecesse agora, abre o teto aqui da Sharei, aparece Deus aqui e fala, Efraim, o que você quer? Pode pedir uma coisa que você quer de mim e eu te dou. David Amelech falou, eu pedi para Hashem uma única coisa. O que ele quer de Hashem? Shifti bebeis Hashem, kol yemei hayai, que eu possa me sentar na casa de Hashem todos os dias da minha vida. Isso para David Amelech é o principal prazer que tem na vida. David Amelech não pediu para Deus, me dá mais poder, me dá tranquilidade, me dá mais riquezas, me dá mais prazeres. Não. Eu só quero uma coisa, Hashem, que eu possa me sentar na tua casa todos os dias da minha vida. Kirak Zé o Atov, porque só isso é a bondade verdadeira. A gente pode ter no mundo material prazeres, mas o que é bom de verdade, a única coisa que é bom, que é Tov de verdade, é a proximidade com Hashem. Vekol Zulatzé, Sheyehashvu Bnei Adam Letov, qualquer outra coisa que a gente acha que é chamada, não, olha, talvez isso também é bom. Não. Eino Eila Evel Veshav Nite. Isso, na verdade, é vanidade, são coisas vazias e enganadoras. O único prazer verdadeiro, o único prazer eterno, o único prazer que realmente preenche o ser humano para sempre é o prazer da conexão e a proximidade com Hashem. Amnam lekesheiske Adam letovazot, mas essa bondade verdadeira, para a gente poder receber isso, Raui shamol rishoná veistadel beyegiol liknotá, é apropriado. Deus entendeu na sua sabedoria infinita que o ser humano ele precisa se esforçar, ele precisa usar todas as forças dele, toda a cabeça dele para poder adquirir essa bondade verdadeira. Sheishtadel da bekboid barach bekoach masim shetoldotam zeainan. Ele deve se esforçar com toda a sua força, com tudo que ele tiver, para poder se conectar com Hashem, através da força dos seus atos, da força das suas decisões, e a consequência vai ser, cada bom ato que eu faço, cada vez que eu me assemelho ao Criador do mundo, eu estou me conectando com Ele para toda a eternidade. Deus é bom, toda vez que eu faço bondade, eu me conecto com Ele. Deus é Kadosh, Ele é sagrado, toda vez que eu faço um comportamento sagrado, eu me conecto com Ele. Deus nos livre, o contrário também. Toda vez que eu faço mal para alguém, eu estou sendo o oposto de Deus, eu me desconecto dele. Toda vez que eu faço um ato de moralidade, que eu faço um ato de roubo, que eu faço um ato de enganação, eu estou me afastando de Hashem, eu estou para sempre perdendo o bom verdadeiro que é essa conexão espiritual. E qual é a maneira da gente colocar toda a nossa energia para se conectar com Hashem? Hem a mitzvot. Isso são as mitzvot, e o único lugar que dá para fazer é nesse mundo. Tinha um milionário, aquela famosa história, ele está voando lá no avião, ele não sabia que tem primeira classe, que tem classe econômica, ele compra qualquer passagem. Obviamente, a maioria das pessoas nem pergunta
sobre primeira classe e venderam para ele a classe econômica. Ele está lá no avião, aquele assento todo apertado, tem um cara grandão do lado dele, com os braços abertos, ele está todo encolhido, a criança no banco de trás chutando ele o tempo inteiro, vem aquela comida horrorosa para ele comer, ele não está aguentando mais, são 11, 12 horas de viagem, ele acha que ele vai explodir, ele falou, preciso dar uma volta, preciso andar um pouco, de repente ele vê uma cortina na frente do avião, ele abre a cortina, ele vê a primeira classe, o Gan Eden, acabou de ver o paraíso na frente dele, as pessoas sentadas em poltronas individuais, deitados, com champanhe, com comida, com garfo e faca de verdade, uma comida ainda saindo fumaça, acabou de ser esquentado, uau, que delícia, o Olamabá. Ele senta num dos lugares lá que está vazio, ele deita, mas não dá tempo nem de fechar os olhos, já vem a moça cutucar ele, senhor, acorda aí, pode voltar lá para o lugar dos pobres, o senhor não pode ficar aqui, não. Falei, não, mas por que não? Aqui é proibido ficar? Falei, não é proibido, mas aqui é a primeira classe. O senhor tem que comprar uma passagem de primeira classe. Falei, não, eu pago a primeira classe. Quanto custa? Aí ela falou, meu senhor, desculpa, primeira classe tem que comprar lá embaixo. Aqui em cima já está comprado. Cada um vai viajar de acordo com o que comprou. Lá embaixo, no mundo material, que se compra a primeira classe. Imagina, a gente vai chegar no Olamabá. Uau! Olha o que é o Olamabá. Não, mas eu quero aquele Olamabá. Eu não quero esse Olamabá apertado aqui. Olha, mas tinha que ter comprado lá embaixo. Mas quanto custava? Torá e mitzvot. Quanto mais Torá e mitzvot a gente fizer, para toda eternidade, a gente vai ter agora o lugar que a gente vai morar para sempre, a casa que a gente vai morar para toda eternidade está sendo construído agora. Cada palavra de Torá que a gente está falando agora é um tijolo a mais que eu estou construindo. Cada ato de tzedakah, cada ato de chesed. Eu liguei para uma pessoa que está precisando de ajuda, eu visitei um doente no hospital, eu ajudei alguém que está passando por um momento, um telefonema, um abraço que eu dou em alguém. Uau! Mais um tijolo aqui, mais um quadro bonito, mais uma luminária. Eu estou construindo a minha casa que eu vou poder usar para o resto da eternidade. Tem aquela famosa história do homem que está se aposentando, ele quer, já há 50 anos, ele trabalhava numa empresa de fábricas pré-fabricadas de madeira, que se constrói em um dia, eles levantavam uma casa inteira, no 50 anos de empresa, ele já não aguenta mais, ele quer dedicar um pouquinho agora para a família, para a esposa, para os filhos, para os netos. Chega, eu quero me aposentar. Ele fala para o dono da empresa, o dono da empresa fala, olha, por um lado eu te entendo, por outro lado eu estou triste. Você é o meu melhor funcionário, você é o cara mais rigoroso de fazer a casa com todos os detalhes, você é muito detalhista, você é muito caprichoso, é uma pena eu perder meu melhor funcionário, mas eu te entendo. E aí ele fala, olha, chefe, eu queria nesse meu último dia aproveitar, fazer uma confraternização com meus amigos. E ele está esperando que o chefe, que estava tão contente com ele, vai, óbvio, vamos fazer uma festa, vou comprar um bolo, vou te pagar um almoço. O chefe vira para ele e fala assim, olha, por favor, eu tenho um pedido muito especial para você, eu quero que você construa para mim uma última casa. Eu sei que você queria estar descansando, mas é meu último pedido para você. Capricha, é um cliente muito querido para mim. Capricha nessa casa, por favor. O cara fica louco da vida. Falou, olha só, 50 anos, esse desgraçado aqui não sabe me reconhecer. Em vez de me dar uma festa, me dá mais trabalho. Tem que trabalhar hoje, o que ele faz? Faz de qualquer jeito. Ele que era tão caprichoso, tão detalhista, essa casa ele faz de qualquer jeito, ele esquece de colocar tubulação de água, ele não prende a porta direito, a porta está toda torta, ele não faz iluminação, a casa está um lixo. Chega no final do dia, ele super irritado, fica lá na hora, em vez de trabalhar, fica lá dormindo dentro da casa. No final do dia, a casa está sem pintura, a porta torta, não tem água, não tem nada. Ele quase joga a chave lá no dono da empresa, está aqui a casa. O dono da empresa dá um sorriso, pega a chave e fala, esse aqui é o meu presente para você pelos seus 50 anos de dedicação para a empresa. Mas alto, essa casa é sua.
Meu Deus, que vergonha! Eu vou passar o resto da vida numa casa que não fecha a porta, não tem luz, não tem água, tá feia, tá mal pintado, chão torto. Por quê? Porque eu não sabia que era minha casa. Cada mitzvah, cada segundo nesse mundo é um pouquinho da casa que eu vou viver para o resto da eternidade. Por que as pessoas não aproveitam? A gente vê as pessoas matando tempo. Vamos matar tempo no shopping. Suicídio espiritual. Você está destruindo a casa, deixando de fazer. Olha, tua casa eterna podia ter mais um quarto, podia ter mais uma sala, podia ter uma lareira, podia ter uma piscina olímpica, mas você foi para o shopping ficar matando tempo. Podia ter ido para um lugar fazer um trabalho voluntário, podia ter assistido uma aula de Torá, podia ter lido um livro, podia ter feito uma reflexão sobre a vida, mas você matou o teu tempo, você destruiu tua quadra de tênis que você teria na tua casa eterna. Cada segundo, por que as pessoas não estão aproveitando a vida? Porque elas não sabem que cada ato delas, como o cara aqui da casa, ele não sabia que a casa era para ele. Cada ato que a gente faz nesse mundo é a casa que a gente vai viver para toda a eternidade. Veine samu akadosh baruch hu laadam bamakom sherabim boa merhakim otom mimeni tbarach. A gente falou a parte fácil até agora. Hashem, ele colocou as mitzvot, faz as mitzvot, a gente vai ganhar o lamabá, tem que se esforçar. Tá bom, vamos se esforçar, mas não é tão simples assim. Agora, Hashem, para dar o mérito verdadeiro, tem que ter dificuldades. Olha, você vai jogar a final do campeonato contra crianças de 2 anos de idade. Não, tá brincando, o jogo vai ser 100-0. Não tem graça, não tem mérito nenhum, não tem alegria nenhuma. Olha, você vai jogar o campeonato, a final, vai ser com os campeões do ano passado, são caras que treinam 10 horas por dia, um dos melhores do futebol. Uau, imagina ser campeão ganhando esse jogo, aquele jogo suado, 1-0, gol no finalzinho, que alegria, que comemoração. Então Deus, ele sabe, ele precisava colocar agora o oponente, o outro time. Teve uma vez, falam que o Garrincha, ele jogava muito futebol, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa intelectualmente extremamente limitado. E ele, na época, para ir para a seleção brasileira, precisava fazer um teste psicotécnico, não era só jogar futebol. Naquela época, até o futebol tinha mais valores do que tem hoje em dia. Então, ele não passou no teste e ele só foi para a Copa do Mundo porque o Pelé, que já tinha na época as suas certas influências da seleção brasileira, conseguiu convencer que valia a pena, joga fora esse exame psicotécnico aí que ele não passou e vamos levar ele para a seleção, e realmente foi um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira. Mas contam, na época, quando ele jogava no Botafogo, que estavam uma vez fazendo uma jogada ensaiada, então o treinador virou para ele, né, para o pessoal do time, e falou: olha, a gente vai fazer o seguinte, você vai jogar a bola aqui no meio, enquanto o outro vai correr lá na frente, o Garrincha vai lá para a ponta, você lança para o Garrincha cruza na área, você entra de cabeça e faz o gol. Então eles treinaram a jogada, e aí o Garrincha pergunta para o técnico, fala: mas já avisaram para outro time também que a gente vai fazer isso? Quer dizer, na cabeça dele, todo mundo tem que, inclusive ele e o time oposto, tem que ajudar para dar certo essa jogada ensaiada. Ele não conseguia entender que, óbvio, você tem que fazer a jogada ensaiada e tem que torcer para tudo dar certo. Não tem alguém do outro time que justamente vai conseguir desarmar a jogada no meio e estragar. Mas na cabeça dele, ele perguntou: já avisaram também para outro time, para eles também treinarem a jogada junto com a gente? Assim não tem graça. A graça é quando tem dificuldade, quando tem luta. Hashem colocou a gente num mundo que é dificílimo. Os desejos do mundo material, a gente está lutando com eles 24 horas por dia. Asherim masher harehem ine umitraek veoler minatov amiti. Se ele for puxado atrás dos prazeres materiais,
ele se afasta da bondade verdadeira, da coisa boa de verdade. Ele vai perder o Olam Haba dele. Ele vai ter o prazer de 2 minutos aqui e ele está abrindo mão do mundo vindouro dele. Então, a gente tem que saber, a luta é dificílima. Os prazeres, a gente falou ontem na aula, que Kedoshim Tio significa autocontrole. Vença suas tentações, não deixa um prazer momentâneo destruir o teu objetivo verdadeiro, quanto mais claridade. Então, só para a gente terminar, na aula que vem, a gente volta nesse ponto do oponente, mas a frase mais importante da vida, Yesod HaChassidut Veshoresh Avodat Mimah, qual é a fundação para a gente fazer um serviço perfeito, nosso serviço espiritual? Sheit Barer Veitamet Etzel Adam Ma Chovato Beolamo. Que esteja claro para a gente, que está no coração, internaliza, vive isso na tua vida, qual é a tua obrigação no mundo, como você deve fazer as tuas escolhas, não troca o teu mundo vindouro por um prazer momentâneo. A aula que vem a gente vai voltar um pouquinho àquele machal que a gente sempre usa, que é a cabine do Silvio Santos. Você troca a coxinha, o seu carro por uma coxinha? Sim! A gente vai falar um pouquinho na aula que vem. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.